Fala, jovens! Questãozinha da FUVEST de Soluções, aula 2, vamos ver qual é. Se pudesse se inscrever e curtir o canal, né? Vai ser bom demais. Seguinte, questãozinha muito massa da FUVEST 2019, primeira fase, certo? Então aqui ele fala sobre algo bem polêmico, né? Depois você vê aí se você vai afetar a sua fé ou não, né? Mas é engraçado isso aqui. Mas vamos lá, ó. Chamados remédios homeopáticos são produzidos seguindo a farmacotécnica homeopática que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos ml. Uma das técnicas de diluição homeopática é chamada de diluição centesimal, ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada. Vê o esquema abaixo. Alguns destes produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais. Então, ele mostra aqui ó, que eu tenho uma solução de partida. Eu pego 1 ml, diluo, né? Coloco aqui em 1 ml em 99 ml do diluente aqui. Depois, dou aquela chacoalhada, tiro mais 1 ml, coloco em 99 ml e assim vai até 200 vezes. Né? Ele quer saber o seguinte: em que momento eu não vou ter nem mesmo uma molécula? Não tem mais nenhuma molécula. Né? Então, naquele momento aqui, quando você começa a, a ter aquela guerra, né, da vontade de acreditar em algo que te disseram com aquele conhecimento adquirido que você acabou de obter. Né? Ele parte de uma solução inicial de 100 ml com concentração de 1 mol por litro. Então, aqui é o seguinte, existem várias formas de resolver. Certo? A primeira forma, você não precisa prestar atenção muito no volume em que aquele negócio está. Você vai ter que olhar secamente para a quantidade de moléculas, porque o que você quer aqui no final? Eu quero saber o seguinte: será que na 12ª, 24ª, 51ª eu vou ter aqui, ó, pelo menos uma molécula ou menos do que uma molécula? É isso que tem que saber, tá? Então, partindo aqui da primeira diluição, ó, vamos colocar isso aqui como primeira forma, certo? Eu vou partir aqui da solução de partida. Olha só, solução de partida. Vou colocar aqui sol parte. O que é que eu tenho aqui na minha solução de partida? Eu tenho um volume de 100 ml com concentração de 1 mol por litro. Então vamos lá fazer aquela brincadeirinha, né? Eu vou fazer de um jeito aqui que você vai aprender nem que você não queira, né? Tipo, você não quer aprender, você vai aprender. Então eu tenho aqui, ó, em 100 ml, ó, tá aqui, ó, nesses 100 ml, certo? Ele diz que tem 1 mol. Desculpa aqui, eu acabei vacilando. Na verdade a concentração é, ó, vamos lá. A concentração é 1 mol por litro. Então em 1 mol, certo? Que tem. O que é que tem 1 mol? Tem essa quantidade que ele está utilizando aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. Então tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso tudo está onde? Está em 1 litro. 1 litro, vou transformar aqui para 1000 ml, porque a gente está trabalhando com mililitros, certinho? O que é que eu tenho nessa solução de partida aqui, ó? Tá? Porque isso aqui é a concentração, mas a minha solução de partida ela só tem 100 ml. Então vamos colocar aqui, ó, 100 ml. Eu vou ter essa quantidade de moléculas aqui. Beleza? Então essa quantidade de moléculas ali, ela vai ser o quê, né? Vamos cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então eu só vou ter, nesse caso aqui, ó, 10x igual a 6 vezes 10 elevado a 23, tá? E o meu x aqui vai ser 6 vezes 10, vou colocar o pontinho, certo? Para não confundir aqui com x, ó, dividido por 10. Isso aqui vai dar igual a 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Não é mol, moléculas.
beleza? Então, isso aqui é o que tem na solução de partida, tá? O que foi que ele fez, ó? O que foi que ele fez? Ele pegou, tirou 1 ml, tá? Então, você vai pensar o seguinte, ó. Primeira diluição, ó, primeira diluição que ele fez, ó, primeira diluição que ele fez, ele tinha 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas em 100 ml, ok? Mas ele tirou uma alíquota de 1 ml. Quanto que tem nesse 1 ml que está vindo para cá? Essa quantidade de moléculas que está vindo para cá, ela é fixa, né? Aí daqui eu vou diluir, vou tirar 1 ml e aí vai reduzindo. Cada amostra vai pegando uma menor quantidade de moléculas, certo? Nesse 1 ml que eu catei lá da solução de partida, quantas moléculas eu vou ter? Eu vou ter isso daqui. Então você vai ter, ó, 100x, esse 100 passa para o outro lado dividindo, aí vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 elevado a 22 dividido por 100, tá? Essa divisão aí vai dar a quantidade de moléculas, certo? Isso aqui vai ser a mesma coisa de que, ó, 6 vezes 10 elevado a 22 dividido por 10 elevado a 2. Aí se você fizer essa continha, vai dar o quê, né? Se 10 a 2 sobe negativo, vai ficar 6 vezes 10 a 20. Beleza? Essa é a primeira diluição. Mas eu vou ficar bem por aqui, porque eu quero que você observe com muita calma e tranquilidade para você entender de verdade, que é o seguinte, essa aqui é a quantidade de moléculas que está onde? Nessa alíquota aqui de 1 ml, certo? Essa foi a primeira diluição. O que é que vai acontecer na segunda diluição, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Só para colocar aqui para você não se perder, né? Aqui, se eu fizer a conta, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 20, ok? Vamos fazer a segunda diluição, ó. Segunda diluição vai ficar assim, ó. Segunda diluição. O que é que vai acontecer? Agora eu tenho essa quantidade de moléculas aqui, em quanto? Em 100 ml de novo, né? Porque entrou 1 ml aqui, somou com esses 99 ml, deu 100. Então, só que eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó. Se 6 vezes 10 elevado a 22 sobre 10 elevado a 2, eles estão em 100 ml. Aí eu vou fazer o que na segunda diluição? Vou tirar novamente, ó, 1 ml, né? Quanto que vai ter agora nessa alíquota de 1 ml? Quanto foi? Ó, o que vai acontecer? Vai ser x. Então, ó, isso daqui, vou colocar uma setinha para cá, vai ser, ó, 1 vezes isso aqui, dá isso ali, né? 6 vezes x, ó, 6 vezes 100 vezes x, 100x. Esse 100 passa para o outro lado, aí vai fazer uma continha que você aprendeu lá na sexta série, né? Ó, eu vou ter isso daqui. Deixa eu colocar aqui para o outro lado, senão... Ó, vai ficar x igual a 6 vezes 10 elevado a 22, dividido por 10 elevado a 2, dividido por 100. Né? Repete a primeira, pelo inverso da segunda, vai ficar, ó, 6 vezes 10 elevado a 22, dividido por 10 elevado a 2, vezes 1 sobre 100. Né? Inverteu, ficou 1 sobre 100. Mas eu vou colocar 10 elevado a 2, que é a mesma coisa. Então aqui vai resultar em que? Vai resultar naquele primeiro valor, tá? Vai resultar naquele primeiro valor que eu tinha, ó, 6 vezes 10 elevado a 22, dividido por 10 elevado a 4, tá? Então, ó, primeira divisão dividiu
por 10 elevado a 2. Segunda divisão, dividir por 10 elevado a 4. Quantas diluições são necessárias para que eu não tenha nem mesmo uma molécula? Que é o que está pedindo aqui, não é isso? Então, raciocina comigo, ó. Se eu tenho, ó, no primeiro momento, 6 aqui, ó. Aqui dentro eu tinha 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Eu preciso que tenha aqui uma forma de não ter mais 6 nenhum, certo? Só que como eu estou trabalhando com diluições centesimais, esse meu 6 aqui, na verdade, eu vou trabalhar com ele o seguinte: eu tenho que fazer de uma maneira, chegar numa diluição, onde a vírgula que está aqui, ó, passe para cá e eu tenha pelo menos 6 vezes 0,6, ou seja, nem mesmo uma molécula. Como é que eu vou fazer isso, né? Se você tem, no primeiro momento aqui, ó, 6 aqui, ó, nesse daqui, ó, vamos trazer para cá, ó. 6 vezes 10 elevado a 22, ó, 6 vezes 10 elevado a 22 sobre 10 elevado a 2, você há de concordar comigo que quando eu dividir 10 a 22 por 10 a 2, vai dar 10 a 20, né? Então, quando eu chegar em 10 elevado a 22, vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 6. Eu ainda tenho 6 moléculas. A partir do momento que eu passar, né? Aqui for 10 elevado a 23, aí eu começo até 0,6, 24, e aí vai, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 6, vou fazer desse lado aqui. Eu tenho no princípio aqui, ó, eu tenho que esse valor de baixo, ó, esse valor de baixo, ele vai ser diluído N vezes, certo? E ele vai ter que ser maior do que isso aqui, ó, do que a concentração inicial, tá? Então, o que é que eu preciso que aconteça aqui? Eu preciso que seja aqui, se eu colocar 2 nesse N, vai dar 10 a quarta. Se eu colocar 11, vai dar 10 a 22. 10 a 22, o que é que vai acontecer? Vai zerar, né? Vai zerar, vai ficar só o 6. Eu ainda tenho 6 moléculas. Eu tenho como fazer 10 a 23? No caso, eu tenho que usar aí números inteiros, né? Então, aqui a única forma vai ser o quê? Vai ser eu pegar esse N e igualar a 12. Por quê? 10 a 12, ó, 12 vezes 2 vai dar 10 elevado a 24. E aí vai ser maior, tá? Onis, mas vai ser maior como? Faz aí, porque às vezes o pessoal pula as contas. É só você fazer o seguinte, ó. Se aqui ao invés de ser, ó, 10 elevado a 2, agora vai ser 10 a 24. Então vem para cá, ó. 10 elevado a 22, 10 elevado a 24, que é o que eu quero. Subiu, negativo. Quando você fizer as continhas, vai sobrar 10 elevado a menos 2. Ó, 10 elevado a menos 2 vai dar 0,06 moléculas. Ou seja, nem mesmo uma molécula. Então, quando chegar na 11ª diluição, ou 12ª diluição, ó, eu já não tenho nem mesmo uma molécula. Imagine quando chegar na 200ª, né? Certo? Então, essa é uma das formas de fazer, tá? A segunda forma, tá? A segunda forma de fazer isso aqui é você raciocinar da seguinte maneira. Vamos ver se a gente abre uma página em branco aqui, ó, tá? Segunda maneira, ó. Segunda forma, ó. Tá aqui, segunda forma, certo? Calculando concentrações, concentração por concentração, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, tem a solução de partida, tá? Solução de partida, vou fazer mais rápido aqui, porque essa conta a gente já fez, certo? Eu tinha lá, ó, em 1 mol, ó, eu tinha 1 mol, que era o que, ó? 6 vezes 10 elevado a 23,
em 1 litro, certo? Aqui. Mas a minha solução de partida ela só tinha 100 ml. Aí a gente já fez essa conta, né? Lá atrás, ó. Tá? Nós já fizemos essa conta. Então a minha solução de partida vai ter quanto? Ó? Minha solução de partida vai ter 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Certo? Aí quando eu vou para a primeira diluição, ó, primeira diluição, você tem que essa quantidade de moléculas está em 100 ml, né? Então, 6 vezes 10 elevado a 22, está em 100 ml. E aí o que vai acontecer? Eu vou tirar 1 ml, certo? Quando você fizer essas continhas aqui, ó, vai dar 6 vezes 10 elevado a 20. Vou botar aqui 22, aí bota aqui 100, né? 6 vezes 10 elevado a 22, que aqui a gente explica bem maceteadozinho, né? Ó, aqui, ó, 6 vezes 10 a 22, sobe 10 a menos 2, certo? Então aqui vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar 6 vezes 10 a 20 moléculas, certo? Então, saí da solução de partida, fiz uma primeira diluição, ó, saiu de 6,22, foi para 6,20, certo? Vamos fazer a segunda, só para você pensar aqui, ó. Segunda diluição, ó. Segunda diluição. Onde que está isso aqui? De novo, isso daqui vai estar em 100 ml, porque eu tiro 1 ml e coloco em 99, aí fecho o volume de 100, certo? Então, 6 vezes 10 a 20 vai estar em 100 ml, mas aí eu tirei 1 ml, né? E aí vai sempre ser a mesma coisa. Olha como é fácil fazer homeopatia, né? Não é tão simples, né? Mas assim, o cálculo é bem prático para você saber se você acredita ou não, né? Então vai dar, ó, 6 vezes 10 elevado a 20, dividido por 100, faz esse procedimento aqui de novo, ó. Esse 100 sobe, né? 10 a menos 2, e aí quanto é que vai sobrar? Ó, vai sobrar 6 vezes 10 a 18. Aqui, ó, moléculas. Aqui é o seguinte, aqui é um negócio mais, tipo assim, você pensou lá na prova, não vou conseguir fazer, né? É que nem, sabe, radioatividade meia-vida, que você não lembra da fórmula, aí você não vou fazer aqui no braço mesmo. Dá certo do mesmo jeito, né? Você vai demorar mais um pouco, mas vai chegar na resposta. Então aqui, como era o raciocínio, né? Eu tenho a solução de partida, ó, 6 vezes 10 a 22. Fiz a primeira diluição, ó, foi para, olha só, vamos só separar aqui, aqui, ó, só para você enxergar o que, que eu estou mostrando aqui. Fiz a primeira diluição, aí foi lá para, cadê Jesus? Aqui, ó, 6 vezes 10 a 20. Fiz a segunda diluição, ó, segunda diluição, foi para 6 elevado vezes 10 a 18. E aí, você começa a ver um padrão, né? Então, quer dizer, olha só, quando eu faço uma diluição, ó, quando eu faço uma diluição, cada diluição, ó, cai aqui, ó, duas, né? Sai de 10 a 22, foi para 10 a 20, certo? Se você for para a terceira diluição, vai para 10 a 16, certo? E aí você vai chegar num ponto, se você for fazendo aqui, quando você for chegar na 11ª diluição, ó, 11ª diluição, você vai ter uma situação onde você vai, vai ficar só com 6, né? Porque olha só, preste atenção, vê se você compreende aqui comigo. Aqui agora é um bate-papo, né? Para você entender os mínimos detalhes, ó.
eu vou fazer uma diluição, certo? Eu vou fazer uma diluição. Então, minha primeira diluição, eu vou fazer isso aqui, ó. 10 elevado a 2, menos 2. E aí isso vai cair para 10 a 20, certo? Se eu fizer a minha segunda diluição, ó, eu vou para 10 a 4, 10 a menos 4. Minha segunda diluição, ó, o que é que vai acontecer? 6 vezes 10 a 22, vezes 10 elevado a menos 4, vai dar quanto? Vai dar 6 vezes 10 a 18. Tá entendendo? Então esse aqui é o meu N, ó, de novo. Ó. Então eu tenho isso aqui, na verdade, ó, 6 vezes 10 a 22, ó, 10 a menos 2, N vezes. Então quer dizer, quando esse aqui for 1, vai para quanto? 10 a menos 2, ó, faz a continha, primeira diluição. Quando for 2, que são duas diluições, 2 vezes 2 menos 4, isso aqui cai para quanto? 18. Quando isso aqui for 11, 2 vezes 11 vai dar menos 22. Então, com 11 diluições, vai dar isso aqui, ó, 6 vezes 10 a 22, vezes 10 a 22 negativo, que vai sobrar quanto? Vai sobrar 6, certo? Então, no momento que eu disser assim, agora eu vou para a 12ª diluição, porque não tem como eu fazer a diluição 11ª e meia, né? Eu vou para a primeira diluição, segunda diluição, terceira diluição, né? Então, a 11ª deu 22, a 12ª vai dar 24, e aí vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 a 22, vezes 10 a menos 24, vai cair naquele babado lá, ó. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 2, e vai sobrar 0,06 moléculas, certo? E aí você descobre que esse N aqui, ele tem que ser 12, que representa o quê? 12 diluições, certo? Tem essas duas maneiras de resolver. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Escolha o melhor método que foi mais fácil para você, tá ok? Um grande abraço e sucesso!